Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? O alimento diário, o maná que desce do céu todos os dias. Como o Senhor mandava o maná para o povo, né, israelita naquela época, todos os dias eles tinham que recolher o maná para se alimentar. Assim a palavra de Deus, nós precisamos se alimentar dela, nos alimentar todos os dias, porque a palavra é o pão fresquinho que desce do céu. Então, como a gente se alimenta com o nosso pão material, nós precisamos nos alimentar com o pão físico, que é a palavra de Deus, amém? A devocional de hoje se encontra no livro de Gálatas, o capítulo 2 e o versículo 10, que vai dizer assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, né? Aqui Paulo fala que ele iria ajudar os pobres, né? As pessoas que passavam necessidades e dificuldades, porque no mundo tem muitas pessoas que passam dificuldades, muitas pessoas que passam até fome, né? Fome extrema. A gente vê aí o país da África, né? A situação horrível e difícil que eles passam. E o nosso dever como cristãos não é só de levar a palavra de Deus, mas é de ajudar os necessitados, as pessoas que precisam, principalmente os nossos irmãos na fé. Tem muitos irmãos na fé que passam apertos, que passam dificuldades, e se Deus nos abençoa, se Deus nos dá condição de ter uma vida melhor financeiramente falando, próspera, abençoada, abundante, essa bênção não vem só sobre nós, essa bênção tem que recair sobre as outras pessoas também. Se Deus nos abençoa, nós devemos abençoar a vida das outras pessoas também, ajudando conforme a necessidade que aquela pessoa está passando, né? Passando por apertos, por lutas financeiras que todo mundo passa, né? Todo mundo chega a passar por lutas, por apertos financeiros, e nossos irmãos na fé também passam, né? Não é porque nós somos cristãos que a gente está isento, que a gente está livre de passar por esse tipo de situação, mas Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso alento, e nós devemos colocar sempre a nossa confiança nele, e nós devemos ter um coração bom, um coração cheio de amor e ajudar o nosso próximo. Nós não devemos ver o nosso irmão passando necessidade e negar ajuda. É certo que se a gente não tiver para ajudar, mas sempre a gente vai ter, nem que seja um pouco, nós temos, né? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar ninguém, e ninguém é tão rico que não possa receber a ajuda de ninguém, né? Nós devemos sempre estar com o coração bondoso para ajudar e ofertar na vida das outras pessoas, principalmente se a gente tiver em abundância. Nós não devemos reter o bem que Deus nos dá, a bondade que Deus dá só para a gente. Nós devemos espalhar a bondade para as outras pessoas, e não somente em questão financeira, em questão material, mas em questão também espiritual. Quando Deus nos abençoa espiritualmente, quando a gente conhece a Ele, quando a gente conhece a palavra de Deus, Ele quer que a gente passe para as outras pessoas também, que a gente leve a mensagem para as outras pessoas, que mais e mais pessoas venham conhecer essa bênção, essa maravilha que é a palavra dele, né? Que porque nós conhecemos e somos abençoados através da palavra, somos alimentados por ela, Deus quer que as outras pessoas também venham ser alimentadas, venham ser abençoadas, que a gente leve a ajuda física, a ajuda material, mas também que a gente leve também a ajuda espiritual, que é o principal. É lógico que se uma pessoa está ali passando fome naquela hora, está com muita fome, a nossa ajuda deve ser material, porque uma pessoa com fome, ela não vai raciocinar, ela não vai pensar. Se a gente chegar só falando da palavra de Deus, se a gente tem um alimento, se a gente tem condições de ajudar e negar e dizer não, eu tenho aqui uma palavra para você, para abençoar a sua vida, e não abençoar com aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. É dessa forma que nós devemos ajudar. A gente sacia a fome daquela pessoa material, e depois é que a gente chega com o espiritual, né? Falando de Deus, falando das
maravilhas, das beneficências que Deus faz sobre o mundo e sobre as nossas vidas também. Deus sempre vai levantar pessoas boas, pessoas caridosas, e no meio cristão que deve ter mais, né? Pessoas com um coração bondoso para ajudar. Infelizmente a gente vê pessoas no meio cristão que retém o bem só para elas, que são abençoadas, que têm uma vida farta, abundante financeiramente falando, mas elas guardam isso somente para elas. Elas não querem ajudar o próximo, elas não querem transbordar na vida das outras pessoas também, né? E Deus não se agrada disso. Se Deus transborda na nossa vida abundantemente, Ele quer que a gente passe para as outras pessoas. A palavra do Senhor fala que se a gente sabe fazer o bem e não faz, a gente está pecando. É um pecado terrível, é um pecado não querer ajudar as outras pessoas, não ajudar as outras pessoas com um bom coração, com aquilo que a gente tem, né? Eu estou dizendo, a gente não pode fazer esforço e querer ajudar alguém com aquilo que a gente não tenha, não tem como, às vezes, de tirar o que a gente tem dos nossos para dar aquele que não tem, isso também não, mas se a gente tiver dois e a outra pessoa está precisando, que a gente ajude com o outro, né? Com a outra parte. Se a gente tem 1 quilo, 2 quilos de arroz e passa uma pessoa pedindo, uma pessoa está necessitando naquela hora, naquele momento, que a gente pegue um e dê para outra pessoa. É isso que Deus quer de nós, e Deus vai fazer abundar nas nossas vidas cada vez mais, porque Deus se agrada de um coração generoso, Deus se agrada de um coração bondoso. E quando a gente tem a Cristo, nós vamos nos enchendo dessa bondade dele. Não tem como a gente olhar para a necessidade do nosso próximo e a gente não sentir o que ele está sentindo, né? Não tem como a gente não sentir amor por aquela vida, por aquela pessoa, por estar passando por momentos difíceis, que sempre vai ter barulhos externos. Aqui está tendo uma construção do lado, e infelizmente vai ter sempre barulhos. Então nós devemos ter esse coração bondoso de ajudar as pessoas, né? Como eu já falei, se Deus nos abençoa, Ele quer que a gente abençoe a vida do outro também, né? A generosidade nos faz prosperar cada vez mais. Quando somos pessoas generosas, Deus nos abençoa cada vez mais e mais, porque vai sempre existir pessoas que estão passando dificuldades, necessidades, principalmente no meio cristão. Deus poderia, né, fazer todos os seus filhos serem ricos, serem prósperos, ter uma vida abençoada. Ele poderia, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Toda a riqueza vem dele. Ele podia todos os meses suprir a necessidade de cada pessoa, deixando um saco de ouro, deixando o dinheiro na porta de cada um dos seus filhos, né? Mas não é dessa forma que é o Evangelho, né? O Evangelho não é riquezas materiais, o Evangelho é fé, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é salvação de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos permanecer firmes na fé. Deus não permite isso porque se fosse dessa forma, se Deus abençoasse dessa forma todos os seus filhos, né? Que a gente tivesse sempre uma vida abundante, uma vida financeira farta, uma saúde excelente, que nunca ficássemos doentes, as pessoas viriam para Cristo somente por causa disso, né? As pessoas não procurariam a Cristo pela salvação, as pessoas não procurariam Cristo as bênçãos espirituais que Ele tem. As pessoas só procurariam Ele por causa das bênçãos que Ele tem. E não é diferente, muitas pessoas ainda buscam a Deus só por causa disso, porque querem bens materiais, porque querem ser abençoados no casamento, nos relacionamentos, porque querem ter uma vida financeira abençoada, uma saúde abençoada. Muitas pessoas ainda procuram a Deus por causa disso, não querem a Deus por quem Ele pela a bondade, a misericórdia que Ele tem, pela o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Não, as pessoas procuram a Deus só pelas bênçãos, infelizmente. Desde aquela época de quando Jesus estava aqui, a grande multidão, a grande maioria da multidão que o seguia, buscavam a Cristo somente para isso. Infelizmente, né? Para buscar bênçãos, para buscar cura, para buscar restauração. A maioria não buscavam porque queriam a Cristo, porque queriam conhecê-lo, porque queriam viver para Ele, porque queriam segui-lo, né? Porque queriam a salvação. Infelizmente ainda existe muito isso no dia de hoje, mas nós, como a mensagem falou no dia de hoje, devemos ajudar o nosso próximo, principalmente os nossos irmãos na fé, que vai existir muitas pessoas
que precisam mais do que a gente, e a gente precisa ajudá-los com coisas materiais, se a gente tiver, com a palavra de Deus, com oração, e sempre abençoar a vida das outras pessoas com aquilo que a gente pode, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Sou grata ao Senhor por tudo, pela graça e misericórdia que o Senhor nos concede todos os dias. Que a gente venha ter um coração bom, Pai, um coração cheio de amor. Que a gente venha ajudar o nosso irmão, aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam, Pai, de ajuda. Que o Senhor nos dê condições para ajudá-los. E que a gente tenha um coração cheio de amor, cheio de gratidão, que é isso que o Senhor quer de nós, Pai amado. Que a Tua graça alcance a nossas vidas e a vida de todos aqueles que estão passando por dificuldades, Pai. Que o Senhor sempre levante pessoas que tenham em abundância para ajudar o próximo, para ajudar os nossos irmãos na fé, porque muitas pessoas passam por apertos, muitas pessoas passam por dificuldades, mas os Teus filhos, o Senhor sempre arruma uma forma de ajudar, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos, a nossa família, que todos nós estejamos debaixo da Tua proteção divina, que o Senhor nos livre do mal. Repreenda todo espírito mal, todo espírito maligno na nossa vida, que a gente esteja debaixo do Teu esconderijo, à sombra do Altíssimo, onde possa cair 1000 do lado e 1000 direito e nós sejamos atingidos. Que o Senhor atenda o clamor de cada pessoa. Cada um passa por uma dificuldade, por um aperto, por uma necessidade. Cada um tem as suas lutas diárias, Pai. E aqueles que estão clamando a Ti dia e noite para que o Senhor venha resolver o problema delas, que o Senhor entre com misericórdia agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, pois o nome do Teu Filho amado é poderoso para transformar vidas, para mudar situações. Que o Senhor entre com providência, Pai amado. Eu Te peço, em nome de Jesus, na vida de cada um que está clamando a Ti. Eu Te peço, já Te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.